requer mais racionalidade, mais dedicação cívica e menos emoção. Ao longo da minha vida pública, acompanhei e participei dos esforços empreendidos por lideranças empresariais, políticas e sociais para enfrentar os mais variados desafios que o Brasil experimentou. Posso dizer com orgulho, não foram poucas as provas superadas nos últimos 30 anos. Na década de 80 do século passado, vivemos a grande crise da dívida externa que desencadeou a hiperinflação e levou a economia à estagnação. A desesperança e a tristeza coletiva refletiam o ânimo do brasileiro, que recobrou forças a partir da grande mobilização popular das diretas já pela Constituição Cidadã de 1988. Reconquistamos, senhor presidente, a democracia no que talvez seja a mais significativa vitória da sociedade brasileira em aliança com os partidos políticos, com os políticos da segunda metade do século XX. Criamos instituições que nos deram um horizonte de longo prazo, garantidoras da estabilidade em torno de um projeto de desenvolvimento centrado na inclusão, na igualdade de direitos e de oportunidades e sustentabilidade. Também superamos a inflação a partir do advento do Plano Real, uma competente engenharia financeira e política. A isso se aliaram ações de assistência social experimentadas inicialmente no governo do presidente Sarney e empreendidas com mais vigor a partir da rede de proteção social comandada pela saudosa primeira-dama. Essa foi a raiz das políticas sociais de transferência de renda que reduziram significativa e verdadeiramente a desigualdade social no Brasil, já nos governos do ex-presidente Lula. Senhora presidente, senhoras e senhores senadores, nas últimas 3 décadas houve significativos avanços sociais e durante muitos anos um irrefutável crescimento econômico. Houve, sim, esforços para atender demandas pontuais de segmentos da sociedade e algumas dessas demandas foram plenamente atendidas. Chegamos ao momento atual com muitas questões para tratar, pois as conquistas, os avanços obtidos estão sendo dilapidados por 2 crises, uma crise econômica e uma crise política, e uma crise alimentando a outra. A indústria e o comércio já reduziram significativamente suas atividades, demitem empregados e fecham portas, enquanto as taxas de juros voltam a ficar com uma das mais altas do mundo. Investidores nacionais e estrangeiros se retraem diante das incertezas. A população, acostumada a olhar o futuro com perspectiva, passou a vislumbrar aquilo que não queremos, que são as nuvens negras no horizonte. Ignorar esta multiplicação de crises seria o melhor caminho para quem não as quer resolvê-las. Por isso, esta Casa apresentou à nação brasileira uma agenda com propostas capazes de retomar uma ampla discussão a partir de uma questão vital. Que medidas o Brasil deve adotar para redirecionar recursos para investimentos produtivos, capazes de gerar renda e realimentar a economia. Queremos conhecer as propostas dos setores produtivos nacionais e estrangeiros, para questões como a melhoria da infraestrutura nacional e qual o potencial de seus investimentos em prol do crescimento sustentado da nossa economia. Queremos maximizar a eficiência do governo e, mesmo à luz do ajuste fiscal, que em breve esta Casa dará por encerrado, pois medidas de austeridade devem ser sempre uma preocupação constante de qualquer governo. Mostrar que é mais do que necessário, é urgente, é imprescindível que favoreçamos os setores produtivos deste país. Medidas como a redução da taxa de juros, a taxa de juros dos empréstimos às empresas e dos preços dos insumos para a indústria e, principalmente,
em favor do aumento da produtividade do trabalhador brasileiro. Senhoras senadoras, senhores senadores, precisamos ouvir as entidades representativas da indústria, do comércio, da área de serviços, do agronegócio, da agricultura familiar, do cooperativismo, dos micro e pequenos negócios, para que todas as cadeias produtivas tragam suas demandas, mas também nos orientem nas soluções possíveis. A Agenda Brasil não é a tábua de salvação desde aquele partido, inclusive do governo, mas sim representa um grande gesto do parlamento à sociedade pelo diálogo e pelo entendimento, e principalmente pelo Brasil. Se houver um esforço conjunto e coordenado, com a participação de toda a sociedade, levaremos muito menos tempo para sair dessa grave situação de crise econômica. Temos a convicção, senhora presidente, de que esta encruzilhada em que nos encontramos é também uma grande oportunidade para que o Congresso Nacional retome o seu papel histórico de catalisador de ideias e de soluções eficazes. Digo isso, cara presidente, digo isso, caros colegas, porque nós, brasileiros, temos competência para vencer qualquer desafio, e isso já foi demonstrado em várias ocasiões. É chegada a nossa hora de dar o melhor para superar os problemas atuais e construir a grande transição que o Brasil precisa, dentro da normalidade, dentro do regime democrático, da forma como nós temos que conduzir o nosso trabalho. É chegada a nossa hora de dar o melhor para superarmos todas essas crises atuais e construir a transição, como disse, que o Brasil precisa. Essa é a grande batalha dos nossos dias. Esse, senhor presidente, senhora presidente, é o compromisso dessa casa. E esse é o compromisso desse senador e desse líder. E esse é o compromisso do meu partido, o PMDB, com o nosso querido Brasil. Muito obrigado, senhora presidente.